Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Joyce, eu sou aqui professora de História do Colégio Cervelino e hoje a gente está inaugurando o nosso primeiro podcast, né? Então, ao longo do ano, o Colégio Cervelino vai estar trazendo temas super legais aí relacionado à diversidade, à história, claro, né? E o tema de hoje não podia deixar de ser mais importante porque a gente está no mês das mulheres, né? Então, hoje a gente propôs fazer um encontro de gerações. Eu sou uma mulher, né, de 35 anos, fui criada e nos anos 90 sou uma milênio, né? A gente vai ter aqui a nossa aluna do sexto ano, se apresenta. Oi, meu nome é Ariela, tenho 11 anos, estudo no Colégio Cervelino Ribeiro e estou no sexto ano. E a nossa outra convidada, por favor. Marinalva Coimbra, dona de casa, mãe de 2 filhos, 6 netos e 65 anos de idade, sou dos anos 60, mas me sinto com 16 anos e só vou me sentir velho o dia que partir para a eternidade. Certíssimo. Então a gente tem aqui 3 gerações. Eu sou a milênio, tem a Ariela aqui que vai ser a geração Z, né? E temos a dona Marinalva, que é a geração Boomer, que é uma geração aí dos anos 60, né? Então, gente, como o mês de março é um mês dedicado às mulheres, né? E a gente quer muito mais do que bombons e flores, nós queremos principalmente respeito, valorização da nossa história e também, né, o fim da violência. Então, o colégio, ele tem essa dinâmica, essa prática de estar sempre trabalhando temas diversos em que a gente ensine, no caso, as nossas alunas, o empoderamento, a autoestima, a valorização da liberdade, enquanto os nossos alunos vão aprender, né, o que é respeitar uma mulher, como que é importante a gente conviver numa sociedade em que haja esse maior respeito. Então, eu vou falar aqui de mim, como eu fui criada numa geração que tá, eu digo, no meio termo, né? Então quando eu era criança, eu tinha mais liberdade, mas nem tanta, né? Então, assim, eu sabia que eu podia estudar, eu tinha mais, assim, oportunidade de estudar, mas mesmo assim, sendo uma mulher, às vezes, de uma realidade mais complicada, estudar fora, eu tinha que estudar e trabalhar, né? Então, isso foi um pouquinho mais difícil. Então, hoje em dia, eu consegui formar em História, tenho um mestrado em História e agora estou num doutorado, né? Então, gente, a pauta das mulheres sempre foi uma coisa que me tocou muito, até na questão da pesquisa, porque eu via que a gente sofre ao longo da história, né, com diversas formas de preconceito, de racismo, e ao mesmo tempo eu entendo que a gente tem que aprender a valorizar, despertar entre nós a sororidade, né? Então eu quero falar aqui um pouquinho com você, Ariela. Quero que você me fale assim, o que você gosta de fazer, assim? Eu gosto muito de fazer, né? Mas eu gosto muito de brincar. Eu ainda brinco demais, né? Mas o que eu faço mais é mexer no celular, né? Quando aqui agora, eu acho que todas as crianças mexem mais no celular. Só que eu também gosto muito de brincar. Ah, então a gente tem aí, né? Você brinca de quê, por exemplo? Eu brinco, tipo assim, de jogos, tipo o Uno. Eu gosto também de jogar Impostor. Por mais que seja um jogo no celular, mas é um jogo muito divertido. Chama como? Impostor? Impostor. É um jogo como se fosse todo mundo sentado assim. Aí pega e vai aparecer uma palavra. Vamos supor, armário. E o impostor não sabe a palavra. E aí a gente vai falando cada características sobre essa palavra. E aí o impostor tem que tentar descobrir e a gente tem que, tipo assim, o impostor tem que fazer com que a gente não acerte que ele que é o impostor. Esse jogo você joga no celular ou você joga em turno, assim? Dá pra jogar tanto no papel quanto se você escrever e sortear, também dá. Mas seria melhor. No celular já tem o próprio aplicativo que você levanta assim a carta assim para cima e aparece o que você é. Ah, e assim, você brinca de boneca, por exemplo? Não. Não gosta? Nem quando você era menor você Não, gostava? quando eu era menor eu brincava demais. Inclusive minha brincadeira preferida quando eu era menor era brincar com a Barbie. Só que
Eu não brinco mais. Assim. Não, brinca. Você guardou todas as suas bonecas? Nossa, eu guardo demais de recordação. Inclusive, eu tenho várias bonecas assim que meus pais já me deram, que eu tenho uma dó de doar, porque é tipo assim, né? É como se fosse uma relíquia. Tá certo. Uma dica aí pra Ariela do futuro. No futuro você vai conseguir vender essas bonecas aí com preço muito bom. E a senhora Dona Marinalva, me fala um pouquinho de quando a senhora era criança, como que eram as suas brincadeiras, se a senhora gostava, o que a senhora gostava de fazer? Minhas brincadeiras eram bambolê, jogar pedrinha, peteca, queimada, pozinho queimado, esconde-esconde, Como é que é essa que a senhora falou? Joga o quê? O quê? Queimado? queimada. Ah, tá. Queimado. Eu vivia com os dedinhos roxos e doendo. Tá? E brincar de fazer comidinha, que falava guisade, né? Aham. Aí uma menina era comadre da outra, uma dava batatinha, pegava às vezes até escondido da mãe, para uma aprender a fazer comidinha com a outra, salgada, fedendo fumaça, fogãozinho de pedra. E Fazia aquele fogãozinho de tijolo, assim? eu juntava 2 tijolinhos, caçava os pauzinhos, né? Fazia o guisado, ai que delícia. Ah, comadre, eu só tô mais gostosa que a minha, você vai me dar um tiquinho da sua. Aí a gente batizava as bonecas, arrumava os paninhos, aprendia da barra, costurar às vezes, através de fazer roupinha de boneca. E assim, eu nunca fui apegada à boneca, nunca gostei muito. Mas devido naquele tempo, as brincadeiras eram essas, e eu não criei com mãe, então eu não tinha assim boneca. As minhas irmãs, a minha irmã, o pai tinha, né? E minhas coleguinhas tinham. E eu gostava muito de dançar, né? Quando eu era pequena. E aí tudo era motivo de eu dançar. E cantar então nem se fala. Aí jogar verso, brincar de roda, cair no poço que é mentira, brincava de trenzinho, a ponte, sabe? Esses eu não conheço, ó. Os outros que a senhora falou aí, eu conheço que eu também brinquei. Eu trouxe escrito aqui. Agora, esse de trenzinho. A gente pegava, se tivesse menino ou homem, era intercalados. Aham. Né? Aí pegava, né, no ombro. Aí brincava, pui, tchá, tchá, pui, tchá. Porque naquele tempo tinha um trem. Aí a gente cozinhava, o que estava na frente cozinhava, né? Com a boca. Não tinha coisa, né? A gente rodeava a rua, fazia o caracol, sabe? Era super divertido. Brincava de roda, jogava verso. Aí tinha aquelas partes que entrava uma no meiozinho da roda, e a roda dava a mão, jogava o verso, cantava o que tinha que falar, aí escolhia quem queria. Então a senhora fazia o verso, aí tipo, o próximo tinha que completar o seu verso. Aí você escolhia quem você queria que entrasse no meio da roda, né? Aham. É igual o Tindolelê, o Tindolelê. Aí sempre na minha rua tinha muito homem, criança, né? Homem e as meninas. Aí a gente pulava, mulher com homem, Tindolelê, e eles não vinham a mão na cintura, não. Era aquele preconceito. Aí a gente, né? Aí Tindolelê, aí tinha o tororó, né? Sempre assim, essas cantigas. Eu nunca esqueci essas cantigas, né? Então a cirandinha. Então a gente sentava borboletinha para brincar, passa o anelzinho, né? Pula corda, sal, pimenta, fogo. Tinha aquela. Cantava, né? Tipo assim, uma serenata, às vezes às noites. E a gente não era tão velha, né? Mas já cantava, porque viu os. A senhora brincou até qual idade que a senhora tem, assim, Tem lembrança? uns 14. Até uns 14? Tem uns 14. De boneca? Boneca, casinha, fazer comidinha. Olha aí, Ariela, a diferença, né? Eu vou confessar que eu também brinquei até os 13 anos de boneca e eu gostava de Barbie. Porque eu adorava a ideia, tipo assim, na minha época a gente tinha, a Barbie tinha aqueles bebezões, né? Que você, nossa, comprava e vinha Sempre gostei da gordinha. E eu gostava da Barbie. Não, sabe por quê? Porque a Barbie, você podia ser várias coisas, né? Então aí eu brincava que a minha Barbie tava viajando, aí o meu primo tinha aqueles Max Steel, que é aqueles bonequinhos, aí a gente falava que era o marido da Barbie. Então eu sempre tive essa ideia de que a Barbie era mais divertida, sabe? Mas olha que interessante, algumas dessas brincadeiras que ela citou, você já brincou, Ariela? Eu acho que o único foi queimada.
queimada? Mas a queimada dela é um pouquinho diferente. Como que é a queimada sua? Não, eu não sei na verdade, né? Porque pelo que ela tinha falado, ela falou que os dedos dela ficavam roxos quando ela jogava bola. Só que a nossa não é de machucar, assim, não, né? É mais de leve. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui, né? Que a gente estava nos bastidores, né, dona Ariela? E você me falou aqui que a sua matéria preferida não era história. Fiquei chocada com uma coisa dessa, gente. E aí eu fui perguntar qual era a matéria favorita dela, pelo menos tentando o segundo lugar, né? Não consegui. O que você gosta de fazer na escola? Ó, eu gosto demais de conversar com minhas amigas. É tipo assim. É complicado falar que gosta de estudar, né? Porque, né? Tipo assim, não é todo mundo que gosta de estudar. Mas eu não acho chato. É divertido aprender coisas novas, cada dia mais. E agora também que eu tô já no 6º ano, é uma coisa muito diferente. Mas tá sendo bem legal até agora, que eu já fiz amizades novas. Também já conheci vários professores muito legais. E é isso. E a senhora, dona Marinalva, como que era na escola? Deixa eu completar aqui. É porque nossas bolas eram feitas de meia. Era pesada demais. Aí nunca a gente pegava assim, para acertar nenhum, para passar pro lado da gente, aí a mão doía. E quando de lá jogava, que tinha que esbarrar na gente, pra gente ser queimada. Às vezes batia na ponta do dedo. Aí o dedo doía. É por isso, não. Tá vendo? A senhora na escola, a senhora estudou, terminou o 2º grau? Não, eu fiz até o 5º ano, tem muitos cursos mesmo, participo de diversas reuniões. Eu tentei o supletivo, tentei o acelerando, teve um outro que teve muitos anos atrás, esqueci o nome. E gosto muito de ler, gosto de escrever, sou um pouco poeta. E leio até bula de remédio, sabe? Adoro ir em velório, adoro sair, adoro conversar. Quando não tem ninguém para mim conversar, eu vou para os velórios, que lá tem gente, lá eu converso. Se precisar, eu faço chá do água, conta história, né? Conta história, vê gente que tem muito tempo que você não vê. A senhora falou assim que a senhora foi até o 5º ano, porque hoje seria o 6º ano, tá, gente? Mas porque faltou oportunidade? Faltou oportunidade. Na cabeça do meu pai, quem tinha que estudar era filho homem, não era filha mulher. E filha mulher tinha que aprender a ser dona de casa. É interessante porque realmente a geração da senhora, as meninas eram educadas para serem donas de casa, né? Pro casamento. Capacitada para aquilo. Porque a gente tinha que sair com a tabuada na ponta da língua, a gente tinha que fazer poesia, redação, todas as contas, sabe? E tinha aula de música, então a gente tinha o dia de apresentar, tinha que decorar a poesia para falar, declamar. Então assim, para mim, o povo até pensa que eu tenho até um grau a mais, eu posso ter mesmo, mas com certeza. De outro jeito. Eu estava falando com uma aluna ontem minha da EJA, que eu dou aula também, e eu falei assim, que ela tá aprendendo a ler e escrever, né? E ela fala assim que ela tem dificuldade e tal. Então eu falei assim, olha, eu tenho um conhecimento formal, mas você tem um conhecimento de vida, né? E isso é muito bonito, que é o que a gente vê, que eu vejo na senhora aqui. A senhora tem um conhecimento que é o de vida, né? Então, assim, é interessante, eu vou trazer aqui, dessa fase da gente, da menina, da adolescência e tal. Quando eu estava adolescente, uma coisa que eu sempre soube é que eu queria fazer história. Eu sou apaixonada na disciplina que eu leciono. E aí, eu pergunto para você, Ariela, o que você quer ser quando você crescer? Assim, eu ainda não sei o que eu quero ser. Eu sempre tive o sonho, quando eu era menor, quando eu também gostava muito de brincar de cozinha. Mas quando eu era menor, eu sempre falava que eu queria ser cozinheira. Aí depois meu sonho foi mudando. Aí depois eu decidi ser dançarina. Aí depois ginasta. Aí depois foi cantora. Aí depois foi, como que fala? Larena. Não, eu esqueci o nome. Médica veterinária.
Aí depois, aí por agora, eu gosto demais do fonologia. Fonoaudiologia. É. Ah. Aí eu gosto demais. Aí até então eu tô nessas duas, entre médica veterinária ou então Fonoaudiologia. Ó, eu vou dizer assim que, principalmente na nossa cidade e também fora, a gente precisa muito de médicos veterinários, viu? Então, os animaizinhos aí, né? A gente precisa muito. Às vezes você precisa aqui na cidade mesmo de um veterinário e não acha. Então, acho aí que é uma carreira muito legal. E a senhora, dona Marinalva, tendo a educação mais tradicional, a senhora tinha um outro sonho? Além de ser dona de casa, a senhora queria fazer alguma outra coisa? Eu tinha sonho de ser cantora, dançarina. É igual você, Ariela. E ter um restaurante. Era meu sonho. Cozinhar para muita gente, panela grande. Quando você falou, Ariela, que você gostava de cozinhar, você já fez receita? Olha, eu gosto demais de cozinhar também. Por conta que eu já fiz várias receitas e minha mãe me ensina muita coisa também, né? Aí eu ainda gosto demais de cozinhar. Meu sonho também era abrir um restaurante e já fiz várias receitas já. Então vocês podem trocar receitas, gente. Porque eu, particularmente, sou um desastre na cozinha, tá? Eu sei fazer o básico. Eu amo cozinhar. Só panela grande. O que a senhora cozinha mais, assim, que é o que a gente fala? Esse é o prato de Dona Marinalva. Tropeiro. Nossa, que delícia. O feijão tropeiro. E, assim, sobremesa, a senhora também gosta? Não. Não, só a parte. Porque eu não sou chegada em comer também nem fazer. Gosto também da área social, né? Eu mexo muito na área social, conta minha. Eu amo essa área, sabe? Se hoje eu tivesse condições de estudar, não pela idade, né? Se eu fosse mais nova, eu queria estudar na área social. Porque assim, eu fico com muita dó das pessoas, igual teve agora, que é todo próprio dentro da cidade, né? Pessoas que passou por dificuldade, poxa, perdeu isso, aquilo, água entrou. Tá eu correndo atrás disso tudo, tal e tal. Mas realmente, né, eu falo assim, que a gente enquanto cidadão, a gente tem que arranjar um meio de contribuir para a sociedade em geral, né? Eu falo assim, para mim, por exemplo, eu gosto de falar em prol da causa das mulheres, em prol da questão dos animais. Eu faço parte da associação em Bocaiúva que cuida dos animais, Capaab, né? E aí a gente pode pensar em você também, Ariela, aí como uma futura cidadã, de se engajar também nessas causas, né? Algo aí que você já falou que você gosta, igual, por exemplo, dos animais. E vamos falar assim, olha, aí eu vou fazer uma pergunta para a senhora, dona Marinalva, com mais experiência. Hoje, a senhora é uma mulher que viveu muitas histórias, né? Que tem muita coisa para contar, eu tenho certeza. Aposto que a vida da senhora daria um livro. É um livro. A senhora já passou por alguma situação, assim, que a senhora considerasse... sofreu algum preconceito por ser mulher, às vezes por ser dona de casa, alguma situação assim que a senhora pensou, não, isso aqui não é legal, que a senhora achou comum, alguma coisa que magoou a senhora, por exemplo? Não. Nunca? Então a senhora sempre foi uma mulher assim bem ponderada, Bem né? guerreira, batalhadora, determinada. A senhora participa, eu acho que eu tenho uma, porque a senhora conhece a minha mãe, né? Aí eu lembro de criança, assim, que tinha comício, tinha carreata, que a senhora gostava de ir, né? Como que era participar desses movimentos políticos na cidade? Sem inimizade com ninguém. Tá certo, né? Pulava, cantava, sacudia a bandeira, prendia a cantiga mesmo, gravava o CD, punha lá em casa, pau quebrando, pregava cartaz no portal, mas sem brigar com o vizinho, sem brigar com ninguém. Levantava de manhã, bom dia, tudo bem? E aí, tudo bem? Tudo bem. Sem brigar, sem tal. Aí eu punha a bandeira às 6 horas da tarde no ombro e disse, onde é que você já está indo? Hoje vai ser aonde? Quer ir mais eu? Se você esperar arrumar, eu vou. Então vamos. Aí, quando eu assustava, já estava vindo uma turma atrás de mim. Então a senhora liderava, né, também? O comitê, então, era por minha conta. Na cozinha entrava quem eu queria. O café, o chá, o suco, os copos, eu fazia a relação de tudo. O ano passado eu já não aguentei participar muito, eu estava mexendo com a cirurgia da tireoide, quebrei a cabeça do dedo, operei, mas não teve jeito, né?
E fora assim disso, eu fazia tempero para vender, molho de pimenta, garrafada, chamar. Tive que parar porque o dedo atrapalha um pouquinho, dói, né? E eu gostava demais de planta, demais, era apaixonada. Do nada eu não passei a gostar mais, dei tudo, não quero mais planta. E bicho eu nunca aceitei dentro da minha casa. Eu sou alérgica, mas não sou contra, eu sou contra judiar, não judeio. Eu ponho comida na rua para os cachorros. Eu peço a Deus que um dia alguém, né, vê com bons olhos, abre um canil bem grande, com esses cachorros, tudo que tem na rua. Aí a gente vai ajudar na ração, vai ajudar, porque meu irmão já faz parte, né, Coimbra. Ah, sim. Então, assim, eu gosto, eu acho bonitinho tudo. Essa questão, né? Mas assim, a senhora entende como que é importante que a gente cuide, né, desses animais. Ariela, agora eu quero ver se você tem alguma pergunta para você fazer para dona Marinalva. Pode olhar para ela. Aqui. Como eu quero saber mais, por conta que suas histórias são muitas. Só que eu quero saber, tipo assim, como você viveu quando você era pequena, assim, bem pequena. Aí você foi crescendo. Aí eu quero saber quem você lembra ainda, quais foram seus colegas de escola, de que vocês brincavam lá na escola, quem foi sua professora, se você ainda lembra. Como foi esse tempo, assim, quando você era bem pequena, que foi crescendo? Naquele tempo não tinha prazinho, né? A gente já entrava na escola com 7 anos. Entrava às 7 da manhã, saía meio-dia. A merenda era mingau de fubá, muito gostoso, uma delícia, pude repetir. E eu até perdi uma professora essa semana. Já perdi diversas, Socorro Brandão, porque eu tomei muita bomba. Eu ia na escola, era para brincar, ler, cantar, pular, dançar. Eu riscava o quadro, eu era impossível. O terror dos professores. Mas assim, eu era muito atenta, eu pegava as coisas muito no ar. A coisa que eu mais gostava é quando falava assim, vai ter tal festa, não vai ter aula, tem que ensinar, tem que cantar. Aí já ia cantar para dançar, sabe? Mas assim, eu tomei muita bomba. Eu tirei o diploma da 4ª série com 14 anos. Mas, assim, as nossas brincadeiras na aula de educação física era queimada, amarelinha, que vocês falam amarelinha hoje, né? Nós era maei. Tinha um quadradinho e tinha aquele do pezinho só. Não sei se você joga num pé só. E tinha o joguinho da pedrinha, era 5 pedrinhas. Aí punha a mão assim, não podia errar, né? E nem cair no chão. Vamos supor que só aqui que era um lugar, né? Aí depois você tinha que parar ela, voltar e tal. Era esses joguinhos que a gente jogava. Aí nós brincávamos de roda, sabe? Sentava 2, 3, nós estamos aqui para contar as histórias. Aí hoje eu vou chegar lá em casa, eu quero fazer uma roupinha para minha boneca chama Maria. Tal dia eu quero batizar ela, você vai, nós vamos fazer quissuque, limonada, que eram as coisinhas de antigamente, né? Os vestidinhos xadrezinho, de bolinha, de florzinha. Você põe uma florzinha de um lado, lá na sua casa tem aquele jardim bonitinho, tal, nós vamos fazer e tal. Comadre, você leva isso, tal. Então, assim, era essas coisas, né? Então, assim, eu já perdi a maior parte. A minha diretora ainda é viva, Vânia Carneiro. Antes de ontem eu tive com ela. Mas a maior parte dos meus professores já se foram. Assim, eu gostava de todos, porque eu acho que o que faziam comigo era bem merecido, que eu era bem danadinha. Eu só não era de xingar, de responder até hoje. Eu não gosto de esse tipo de coisa. Eu choro, eu passo mal, mas eu nunca pude responder. Eu fui sempre de calar, entendeu? Nunca gostei de responder, gostei de ajudar as pessoas mais velhas, as pessoas assim, eu sei que mora sozinha, eu gosto de fazer uma visita e tudo. Então, assim, eu preencho muito meu tempo. Eu vou no Quila, eu faço caminhada, eu vou no Conviver, igual amanhã eu vou desfilar na passarela. Então, assim, eu gosto dessas coisas. Sou muito de oração. 12 horas da noite, 3 horas da manhã, eu estou ajoelhada orando. É tanto que minhas netas falam, mãe, vó, sua cama tem uma coisa. Eu vou deitando, vou dormir. Pode fazer o barulho que fizer, que eu não acordo. Tem uma energia boa. Eu falo, é porque o joelho aqui, o ombro aqui, orando, o olhinho fechado. Estou firme e forte, com meus 65 anos. Tem dia que eu vim de Bocaiúva 2 vezes no dia de dedão, uma vez Cássio me acha na rua, me dá uma carona. Mas
Aí mesmo assim o povo fala assim, você sumiu, tem tempo que eu não te vejo. Eu falo, meu Deus, onde é que eu tô? Que o povo não vê? E todo dia eu tô, né? Então, assim, a gente tem que crescer na obediência, no temor, na reverência, né? Perseverar aquilo que é bom, aquilo que vem do alto, do Espírito Santo de Deus, né? Obedecer os pais, as pessoas mais velhas. E nem você tinha falado lá da brincadeira de amarelinha, que a gente chama. E você tinha falado do Mae. Minha avó já me ensinou o Mae já. Já? Eu lembro que quando eu tinha uns 3, 4 anos, assim, eu lembro que ela me ensinou essa brincadeira e eu brincava. Gostoso, é bonito. Nós brincávamos com os meninos, olha, os meninos não tinham maldade, sabe? Nós só não aprendeu a brincar não tá numa finca, que eles brincavam de ferrinho, de faquinha. Isso aí nós mulheres, nós não aprendemos, não. Essa coisa boa veio dos meus pais. Dá benção, tchau, vai com Deus, Deus abençoe. De comer devagarinho, não rapar o prato, não pedir mais, não repetir, comer de 2 num prato, dormir de 3 numa cama. É engraçado, né, que eu falo, isso que a senhora falou, que eu também tive muito na minha infância de, não pode, você vai visitar a pessoa, se ela te oferecer alguma coisa, você não aceita não, mas se a pessoa insistir, você aceita e não pede mais. Ou então, tipo, a mãe olhou assim, você já voltava pro seu lugar. Sentava lá. O pai fazia assim. É desse jeito. A gente chegava, ó, tremer. Roupa era comprada julho e dezembro. Julho por causa da festa São João, dezembro que era Natal. Nós não tínhamos direito de escolher. Trazia o pano, que naquele tempo comprava para fazer. Gostou? Ai, que lindo, pai, que gosto. Nossa, maravilhoso. Aí ia nós para costureira fazer os vestidinhos, mandinha de punho, babadinho, Então era dessa forma aí. Hoje a mãe tem que levar o filho de 4 anos para escolher o tênis, o celular. É tanto que eu não gosto de celular, eu não gosto de televisão. Porque assim, lá em casa teve televisão na casa do meu pai. Já que assim, eu pelo menos eu nunca gostei de televisão. Nossa, muita coisa boa, mas eu prefiro o rádio. Eu sou apaixonada por rádio, eu tenho 5. É de tiro ligar. Eu dou notícia de tudo. Então, e aprendo também as cantigas. E quando eu quero dançar, não tem marido, né? Moro com Deus. Eu pego o rodo ou a toalha de rosto, peço a música que eu quero dançar e lá vai eu, sou a pinga. E, dona Marinalva, já que a Ariela te fez uma pergunta, a senhora tem uma pergunta para fazer para ela? Sobre como é a vida dela, o que ela gosta. Eu conheço a família dela, tanto do lado do pai quanto da mãe. São gente boa demais, conheço a fundo. Ela é a cara da mãe dela. Mas ela tem um brilho. E ela falou uma palavra desde o início, que me conquistou. Que ela é sincera, que ela é honesta. Então isso aí você vai carregar assim. Viu? E seja obediente, primeiramente a Deus. Você não está vendo, mas você tem que ser obediente a Ele. Você se sente. E obediente a seus pais e às pessoas mais velhas. E o que você puder fazer para ajudar o próximo, estenda as suas mãos. Deus te dá recompensa. Eu sou católica, né? Mas eu não tenho nada contra os evangélicos. Também gosto muito por conta que tudo é Deus, tudo é Deus. Então eu não me importo com isso, com essas coisas. Mas eu também sou muito da igreja, vou na igreja todo domingo, rezo demais. Mas também, tipo assim, não tenho nada contra a religião que você for. Você é uma pessoa como eu. Não me importo com isso, por conta que todo mundo é irmão, todo mundo é filho de Deus. Deus vai estar com todo mundo. E eu também acredito muito nisso, né? Eu não sou católica e não sou evangélica, né? Eu sou espírita. Então, dentro do que eu acredito muito na questão das energias, da oração, que a gente que é espírita faz muita oração para Deus, né? Para os nossos mentores, que são como se fossem anjos da guarda. E isso que a senhora falou da gente praticar o bem é muito bonito, porque é aquela questão, a gente tem que oferecer para o outro o que a gente é, né? Então eu também penso muito nisso, de sempre seja com a palavra, com um gesto, com uma ação, né?
de estar ajudando assim os outros. Olha, eu falo que eu fui uma mulher, ou melhor, sou uma mulher privilegiada em alguns aspectos. Eu fui criada pela minha mãe foi mãe solo, né? E ela sempre falou que eu tinha que estudar muito. Porque ela era uma pessoa que não tinha tantos recursos e o que ela podia me ofertar era estudar. Então, eu não sou uma mulher que passou por situações de, por exemplo, machismo, preconceito, violência, relacionamento abusivo, não passei. Mas eu sempre estudei muito sobre isso. Então hoje eu penso que no meu privilégio de uma mulher que tem consciência das questões que o nosso gênero passa, é minha função falar por aquelas que não podem, ou por aquelas que não saibam que estão, às vezes, numa situação que não é o ideal. Eu tomo como a minha missão ensinar para as minhas alunas que elas podem ser muito mais, que elas têm liberdade, que se elas quiserem estudar, se elas não quiserem estudar, se elas quiserem casar, se elas não quiserem casar, se elas quiserem ter filho, se não quiserem ter filho, elas podem. Então, eu vejo muito disso. Para mim, ser uma mulher hoje é falar em nome daquelas que não podem e usar desse meu privilégio para poder defender esses direitos. E você? Eu sempre estudei bastante, inclusive ano passado eu também estava estudando sobre isso, sobre que as mulheres passam por várias coisas, já ouvi várias coisas falando sobre agressividade, várias coisas contra as mulheres, racismo. Eu acho isso super errado. Eu sempre fiquei muito, assim, tipo, com o coração muito apertado, muito triste de pensar que uma mulher já foi agredida, pode ter sofrido racismo. Eu acho isso super errado, quanto que todos nós somos seres humanos. Não importa a cor da pele, não importa se é gordo ou magro, não importa nada, porque todo mundo é pessoa, todo mundo é igual uns aos outros, porque eu acho isso muito errado, porque, né, isso é muito triste, primeiramente, muito triste. Não gosto de nem pensar que um homem pode agredir uma mulher. Eu não gosto nem de pensar, porque isso é uma coisa muito triste. Toda vez que eu penso, dá vontade até de chorar, porque é uma coisa muito que faz, tipo assim, dói bastante o coração. Só que sempre vamos ser fortes, né? As mulheres, eu sempre vi também que elas são fortes, são guerreiras, que nem mesmo, né? Você já tá com 61? 65 e já tá, ó, tá parecendo uma jovem, né? Uma jovem que dança, que faz um monte de coisa, que é alegre, que é feliz. Mulheres têm que ser assim, guerreiras, têm que ser felizes. Não importa se falarem de você, fiquem nem aí, sejam felizes, liguem pra vida, sejam o que vocês querem ser, corram atrás dos seus sonhos. Nossa, muito bonito isso. Eu já socorri diversas mulheres passando por violência. O povo liga me pedindo oração, eu acho pedido de oração na minha caixinha de correio, sabe? Eu ganho muito presente, que não é nem a minha cara, mas eu ganho. Por cada mensagem que eu choro, mas choro mesmo. Eu sou muito chorona, sabe? E eu tomo meus remédios, mas eu faço assim, eu peço a Deus assim. Eu quero viver, mas viver bem, com alegria, transmitir alegria para as pessoas, a luz para as pessoas. Eu quero que as pessoas vejam em mim um brilho, sabe? Eu acho que hoje a gente teve tantas falas interessantes aqui, né? 3 mulheres, 3 gerações, e acho que o pensamento em comum que a gente percebe, desde a menor até a senhora mais velha, como que as mulheres são fortes, né? As mulheres, elas vivenciam, elas aguentam muita coisa, lutam muito, né? Essa ideia de falar que a gente é o sexo frágil é uma das maiores mentiras já inventadas, né? Persistir naquilo. Eu mesma sou assim. Sabe? Então, essa é uma mensagem que a senhora deixa, né? Para as outras mulheres, que a gente tem que perseverar, persistir no que a gente gosta. E tentar ser forte cada vez mais, né? Isso guerreira, batalhadora. Isso né? mesmo. Inspirar em Deus, inspirar em tudo, né? Então isso aí faz a gente vencer
todos os males e tudo que não é de Deus. Então, acho que para a gente encerrar, né, abrimos com chave de ouro esse primeiro podcast do Colégio Cervelino. E que vocês curtam, compartilhem esse podcast, né? A gente vai estar fazendo mais, vocês vão ser mais convidadas. Eu amei, Dona Ariela, tão pequenininha, com as frases tão lindinhas, gente. Não, e eu falei assim, precisamos de uma aluna do sexto ano, bateu o olho. Eu falei, gente, ela tem um perfil? E você falou uma gracinha, que ela tava nervosa, gente. E a gente, assim, eu em nome do colégio, né, a gente agradece muito a sua contribuição para esse podcast, a contribuição das suas histórias, tá? Porque realmente serve de inspiração para todas as mulheres. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e aproveita que a gente vai ter outros podcasts, tá? Vamos lá? Tchau!